Paz do Senhor, meu irmão. Hoje eu trarei um estudo sobre o casamento, mas para ser mais específico, 6 fases do casamento, a respeito de uma perspectiva bíblica da jornada conjugal. E essas 6 fases são fases que todo casal passará e que, trazendo a luz da palavra, ele passará de forma extraordinária e crescerá em cada fase. Então, para que possamos dar continuidade, vamos orar pedindo entendimento. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor, nós colocamos diante da tua gloriosa presença, Senhor, para este estudo. Já te peço, Senhor, abre os corações daqueles que estão escutando, mas também me dá direcionamento para poder apresentar esse estudo da melhor forma possível, para que fique o mais entendível para cada um daqueles que do outro lado estarão. Então, Senhor, já te agradeço, te louvo na tua santidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O casamento, ele não é uma instituição humana. Ele é uma ordem divina estabelecida por Deus lá no Éden. E está registrada lá em Gênesis 2:18. Vamos abrir as vossas Bíblias, né? Que fica melhor entendível. E disse o Senhor: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. E esta declaração ela é fundamental para estabelecer que o casamento foi concebido para suprir a necessidade do companheirismo e complementar essa unidade. E no versículo 24 do mesmo capítulo ele acrescenta, né? Ele vai acrescentar que, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Esta declaração ela é fundamental, né? Vemos aqui. Esta união, ela não é rasa, ela é uma união profunda. Ela é uma união emocional e espiritual e física. Então, ela é o alicerce sobre o qual a família e a sociedade são construídas. É, a base da sociedade é a família. E temos visto os planos do inimigo para destruir essa base. Mas essa uma só carne não é um estado automático, mas um processo dinâmico que se desenrola através de várias fases, cada uma com seus desafios e bênçãos distintos. E é o que vamos discorrer aqui durante esse estudo. Como é expresso em Eclesiastes 3:1, continuemos abrindo as vossas Bíblias para falar que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Dessa mesma forma, o casamento tem suas estações. E entender essas fases à luz da palavra de Deus, ele equipa os casais para navegarem por estas fases com graça e propósito. Então, entenderem que essa jornada do casamento, com suas alegrias e lutas, ela espelha em muitos aspectos o relacionamento da aliança entre Deus e seu povo. E o profeta Oséias retrata vividamente esse relacionamento, cheio de altos e baixos, mas sustentado pelo amor fiel de Deus. E da mesma forma, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele revela o mistério profundo de que o casamento é um reflexo terreno da relação entre Cristo e a igreja. E ele reflete de uma forma extraordinária lá em Efésios, capítulo 5, versos 31 e 32. Então, esta perspectiva sagrada, ela transforma cada fase do casamento, mesmo as mais desafiadoras, em uma oportunidade de experimentar mais profundamente o caráter de Deus e o seu plano redentor. E muitos pesquisadores, eles identificam que os casamentos, eles são dinâmicos, como eu já falei no início. Eles passam por uma sequência comum de evolução conjugal. É comum essa sequência, todos os casamentos irão passar. Claro, individualmente, algumas coisas são individuais, mas essa jornada que vamos ver aqui, todos os casais irão passar.
E quando entendemos essa jornada através das lentes das Escrituras, podemos perceber a mão do Senhor nos guardando, nos guiando através dessa transição. Então, que nesse estudo ele possa nos guiar através de forma extraordinária, que vocês possam entender que casamento, ao final, é uma decisão, que amor é uma decisão. E vamos passar por essas fases e é extraordinário que passemos para que cresçamos em conhecimento, na graça e na dependência do Senhor. Então, dando início às fases, vamos à fase um, que é a fase dos sonhos. É a fase onde o auge da paixão está a flor. Esta fase inicial, ela frequentemente é chamada de lua de mel. E ela é caracterizada por uma paixão intensa, entusiasmo contagiante, uma profunda sensação de completude. O casal experimenta uma conexão emocional e física que parece inabalável. Os dois se completam e parece que nada os abalará. Nada. E as dificuldades, nada. É uma alegria genuína em satisfazer as vontades do outro e uma expectativa otimista de que todas as necessidades elas são mutuamente correspondidas. Elas são correspondidas mutuamente as necessidades, tudo se resolverá como um passe de mágica, como aquele amor é mágico. Então as outras coisas também se resolverão por mágica. E neste estágio as diferenças são minimizadas ou vistas como peculiaridades encantadoras, e o casal é capaz de manter o foco um no outro, praticamente imune às distrações, como eu já falei, da vida cotidiana. E eles têm uma visão de futuro pintada com cores brilhantes e cheias de possibilidades ilimitadas. E os psicólogos eles se referem a essa fase como o auge da paixão, onde cada um tem alegria em satisfazer as vontades do outro. E, segundo a Bíblia, esta fase ela encontra seu paralelo no amoroso e idealista. E é apresentado em Cantares, onde os amantes eles transbordam de admiração e deleite um pelo outro. Vamos ver lá em Cantares 2,16. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta os rebanhos entre os lírios. Então a gente vê aqui palavras cheias de louvor e celebração da beleza, que eles veem um no outro. E essa beleza parece nunca acabar, ser inabalada, essa admiração. Essa é a fase dos sonhos, que também reflete a unidade e simplicidade do coração. Ela é experimentada pela igreja primitiva em Jerusalém, lá em Atos 2,46, onde vai falar que eles perseveravam, né? Então, é um tempo de graça especial, onde Deus confirma a bondade da sua instituição no matrimônio. Mas, no entanto, a Bíblia também oferece um contraponto sábio a esta fase, que é o amor descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, que vai além do sentimento emocional, é um compromisso de ação. Enquanto a fase dos sonhos é determinada pelo grego pathos, que é paixão, ou eros, o amor romântico, as escrituras elas chamam os casais a começar a fundamentar seu relacionamento no amor ágape, que é o amor sacrificial e o amor incondicional. Vemos lá em Provérbios, uma advertência em Provérbios, capítulo 28, verso 26, que vai falar que o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Isso aqui nos serve como um lembrete gentil de que a confiança exclusiva nos sentimentos, sem a base do compromisso e da sabedoria divina, ela é insustentável a longo prazo. Então, vemos que essa fase de muitos sentimentos, sem a sabedoria divina e sem o compromisso, ela é insustentável a longo prazo. Passamos à fase 2 e a fase 2 é a fase da descoberta. É o fim da lua de mel. Ela marca a transição gradual do idealismo para o realismo.
Aqui a vida nos chama a ser realistas. É quando os verdadeiros hábitos e falhas e diferenças que estavam anteriormente obscurecidos, escondidos pela paixão, elas começam a surgir com clareza incontestável. Elas vêm como uma bomba atômica naquele mundo perfeito que tínhamos idealizado. E a dinâmica do relacionamento ela começa a mudar à medida que um ou ambos os cônjuges não conseguem satisfazer as expectativas não verbalizadas do outro, levando a sentimentos de decepção e até mesmo de desencantamento. Esta fase ela é a fase da conformação às realidades, onde a realidade vai se conformar, onde você vai se adequar às realidades, a realidade diária, né, da convivência diária, aquela realidade de vivermos diariamente um com o outro, onde as características que antes pareciam excêntricas, agora podem ser fontes de irritação, pois sabemos que cada um vem de uma cultura diferente. Quando você casa com seu cônjuge, ele foi criado numa casa, você foi criado em outra, de formas muitas vezes diferentes. Às vezes na casa dele era casa de uma bagunça, aquele negócio, aquela gritaria. Na sua era uma calma. E quando vocês casam, ele está acostumado com a gritaria, com aquela bagunça, você está acostumado com a calma, com tranquilidade. E são coisas que realmente nessa fase ficam visíveis e começam a incomodar. E pesquisadores, eles descrevem essa fase como o fim da lua de mel, onde o amor e o cuidado já não parecem tão incondicionais. E os parceiros, eles parecem oscilar entre ser críticos e serem e se sentirem magoados. Agora nessa fase eles começam a ser críticos demais. Um critica e o outro se magoa. E assim vice-versa. Nesta fase, os comportamentos podem se tornar manipuladores, com tentativas de agradar o parceiro não mais por pura alegria, como na fase anterior. Agora é com o objetivo secreto de restaurar o estado inicial do amor completo. Na verdade, o agradar o outro é para que aquele amor inicial, aquela paixão, ela retorne. Só que entendamos que cada fase vai passar e não vai retornar. O que tem que ficar são os aprendizados e saber que temos que seguir em frente. E esse é um período de ajuste, onde as expectativas irreais que tínhamos feitos anteriormente, como a crença que o casamento vai resolver todos os problemas pessoais ou transformará magicamente o cônjuge no parceiro ideal, aqui elas são confrontadas pela teimosia do caráter humano e pela complexidade da vida compartilhada. Como eu já falei, é complexa a vida compartilhada, pois somos seres totalmente diferentes, distintos, de culturas diferentes, criados de formas diferentes. Então essa fase ela vem confrontar tudo isso. Esta fase de descoberta e desencantamento, ela ecoa na jornada de Israel pelo deserto. Após o êxtase lá do Êxodo e a celebração do Mar Vermelho, que foi um tipo de fase dos sonhos, né? O povo ele rapidamente se depara com a realidade árida do deserto e começa a reclamar. A gente vê isso lá em Êxodo, capítulo 15, verso 22 ao 24. E da mesma forma, muitos salmos de lamento, como é exemplo o Salmo 13, né, que vai trazer que até quando, Senhor, esquece-te-ás de mim, esquecer-te-ás de mim para sempre. Então, tudo isso, elas dão voz a essa legitimidade ao desapontamento que os cônjuges podem sentir quando confrontados com a falha de suas expectativas iniciais, né? Mas a resposta de Deus a essa decepção é sempre convocar para uma fé mais profunda e um amor mais maduro, certo? Como lá em Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4, que convida a cada crente a considerarem grande gozo quando passam por
tentações. Então, na fase da descoberta, Deus está trabalhando para substituir o amor baseado em circunstâncias favoráveis por um amor que persevera. O amor descrito lá em 1 Coríntios 13:7, que é aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essa solução bíblica para o desafio desta fase é a comunicação honesta e humildade, seguindo de perdão, pois temos que ser humildes para perdoar e temos que ser muito honestos na nossa comunicação com o outro, como está lá em Efésios 4:25. Por isso, deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, vemos o quão é fundamental a verdade. E a seguir, o verso 26 e 27 continua. Vai falar: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Vemos que o quão importante é o perdão, o quão importante é ser humilde, para que essa descoberta de diferenças e falhas é inevitável, mas que ela permitir que a decepção se transforme em ira, e ira não resolvida, e amargura é onde o perigo reside, né? Em vez disso, o casal é chamado a praticar o perdão, como Cristo os perdoou. Colossenses 13:3, né? Que aí encerramos a fase 2. E aí o casal passará à fase 3. A fase 3 é a fase da luta e dos conflitos, a crise. Essa é uma fase é um ponto crítico no qual muitos casais desistem. Os conflitos que antes pareciam administráveis, agora se intensificam e se multiplicam. As expectativas na fase 2, que da fase 2 não foram atendidas, elas se transformam aqui em decepção, em ressentimento, ressentimentos palpáveis, que frequentemente se manifestam, meus irmãos, como raiva e comportamentos de retaliação. Ela é marcada por lutas de poder frequentes, como eu falei, as retaliações vêm as lutas pelo poder, por eu posso mais, outro eu mando, quem manda sou eu. E isso não é saudável. E onde essas discussões elas giram em torno de questões de controle como finanças, intimidade, tempo e divisão de responsabilidades. Quem nunca, né? Aquele marido que ganha e quer controlar as finanças, porque as finanças é do casal, não é dele. É aquela esposa que quer controlar a intimidade, quando terá intimidade ou não. E é algo também que não diz respeito somente a ela, nem somente a ela. E essa divisão, esse tempo e divisão de responsabilidades. E os psicólogos, eles identificam essa etapa como a fase da vingança, onde a decepção ela se transforma em raiva, levando a uma luta marcada por frequentes medidas de retaliação. Comunicação, se existir, é muitas vezes carregada de críticas, sarcasmo e desprezo. É aquela ou você sempre ou você nunca. Você nunca faz o que eu quero. Você sempre faz tudo errado. São esses tipos de comunicação, onde o que o outro faz nunca é reconhecido. E o pesquisador John Gottman, ele identifica como preditores de divórcio. Ele identifica esse tipo de comunicação como preditores de divórcio. E em casos extremos, esta luta ela leva a atos destrutivos, como casos extrajudiciais, como uma forma de ferir o cônjuge, como uma forma de atacá-lo de alguma forma, né? E no centro desta tempestade há um profundo luto pela perda, perda daquele amor idealizado lá no início e uma luta desesperada contra a realidade de que o relacionamento nunca será o que era na fase 1. Então, temos que entender que ele nunca voltará àquela primeira fase, mas ele pode ser melhor se cada fase for vivida e aprendida e passada da melhor forma.
e essa ameaça de separação agora ela torna-se real e aparentemente plausível. Esta fase de intenso conflito, ela reflete as crises de fé e relacionamento que permeiam as narrativas bíblicas. O próprio apóstolo Pedro, ele experimentou uma crise profunda quando, pode ter declarado lealdade incondicional a Jesus, ele o negou 3 vezes. Tá lá em Mateus capítulo 26, versos 69 a 75. A sua decepção consigo mesmo, e seu medo são espalhados nos sentimentos de fracasso que muitos casais experimentam nesta fase. É a fase que você se sente fracassado porque não deu certo, você consigo mesmo. Da mesma forma que, como eu falei que Pedro, o conflito entre Paulo e Barnabé sobre João Marcos foi tão sério que levou a uma separação ministerial. Está lá em Atos 15, versos 36 ao 40. A Bíblia não esconde a realidade do conflito interpessoal, mesmo entre os maiores crentes. Mas, no entanto, as escrituras elas também fornecem um caminho da redenção neste conflito. Em Provérbios capítulo 15, verso 1, ensina que a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em meio a lutas, os cônjuges são chamados a dominar seu próprio espírito. Provérbios 16:32 está lá, em vez de se render aos impulsos destrutivos, né? Tem que ser dominar o próprio espírito. E o Salmo 46, o verso 1, ele declara que Deus é o nosso refúgio e fortaleza bem presente na angústia. Então, entendam, vejam, no Salmo ele fala que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, bem presente, né, na angústia. Então, essa fase é um convite para levar as lutas a Deus. Agora você vai entregar a Deus essas lutas, reconhecendo que a batalha não é apenas contra a carne e o sangue, mas contra forças que buscam destruir o que Deus uniu. Efésios 6:12, nossas batalhas não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra potestades. Mas é isso, entendamos que o inimigo é furioso com essa instituição, o casamento, pois é ela que permeia a nossa sociedade, é ela que dá um norte direcional a Deus na sociedade. E como tem a exortação em Gálatas, que é particularmente pertinente aqui nessa discussão, que é: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos". Então, a fase da luta é precisamente onde muitos desfalecem, onde a fadiga emocional, a fadiga espiritual os leva a desistir. Mas a promessa divina é que a perseverança, apoiada na graça de Deus, ela eventualmente ela vai levar a uma colheita de restauração e maturidade. E assim passamos pela fase 3 e entramos na fase 4, que é a fase da compreensão e aceitação e perdão.